bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Bom, hoje o papo é mais do que sério. Quero conversar com vocês sobre um tema muito diferente e eu diria que muitas pessoas sofrem sobre isso. Vocês já ouviram falar que pessoas engolem emoções? Pois é, em muitos casos são tratados com psiquiatras. Mas existem os especialistas nesse assunto e hoje a nossa convidada é a psiquiatra atualmente que direciona o seu trabalho para psiquiatria nutricional e pós-graduada em nutrologia, doutora Maiara Cesário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com você hoje. Prazer, igualmente. A gente precisa bater um papo nos bastidores. Doutora, vamos falar sobre psiquiatria nutricional e eu chamo a atenção das pessoas porque, assim, falo de saúde há mais de 20 anos. Eu acho que até eu, às vezes, sofro um pouquinho com isso, mas eu queria entender o que é psiquiatria nutricional. A psiquiatria nutricional é uma abordagem onde a gente entende que tudo que a pessoa come tem efeito relacionado diretamente com a sua saúde mental, né? Então, a gente entende sobre a saúde intestinal dessa pessoa, a gente entende que isso repercute na saúde da mente, a gente entende sobre o padrão inflamatório, sobre o consumo de nutrientes macro e micro, né? Tudo isso tem efeito na saúde da mente. E aí a gente olha para isso, aborda isso e consegue trazer benefícios para essa pessoa, né? Eu sempre repito que saúde é saúde. Sim. Essa divisão saúde mental e saúde física é uma questão didática, mas saúde é saúde. Então, o que faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente. Faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa mente. A gente precisa entender isso. Quando a gente fala sobre alimentação saudável, ninguém pensa que isso vai fazer mal ou bem para a mente, né? As pessoas sempre fazem associação para o corpo. Para a estética. Para a estética. Ninguém pensa que eu vou comer melhor para ter uma saúde mental melhor. Ninguém faz essa associação. A psiquiatria nutricional ela pode ser usada para todos os transtornos psiquiátricos. Por quê? Quando a gente fala sobre isso, a gente não está prometendo cura de nada. Né? A gente está entendendo que a gente agrega. Sim. Então, além de eu olhar para o tratamento mais tradicional, vamos dizer assim, eu vou olhar para esse paciente como um todo. Então, eu vou querer saber como está a questão dos hábitos intestinais dele. Quando um paciente não conhece meu trabalho, chega na primeira consulta e eu pergunto sobre isso, as pessoas ficam olhando para minha cara sem entender nada. Por que a psiquiatra quer saber se eu vou no banheiro, se eu deixo de ir, se eu faço esforço para ir no banheiro, coisa esquisita, né? As pessoas se surpreendem. Porque tem toda a relação intestino ao nosso segundo cérebro. Então, se a gente não está alimentando o nosso intestino corretamente, como é que a gente quer pensar bem, ter um bom humor? Tudo isso está relacionado. Então, assim, a gente consegue usar a psiquiatria nutricional para potencializar o tratamento de todos os transtornos psiquiátricos. A gente ameniza os efeitos adversos das medicações, às vezes. Mas é importante que, assim, a gente não promete cura. Sim. Né? A gente não promete nada milagroso. Eu sempre falo que se alguém prometer curar a esquizofrenia com ômega 3, sai correndo, porque essa pessoa não sabe do que ela está falando. Né? A gente pode agregar sim, a gente tem que, inclusive, a gente tem que ver como estão as vitaminas, né? Eu fiz a pós-graduação em nutrologia, e inclusive meu trabalho, minha pesquisa, né, foi sobre a deficiência de vitamina B12 em pessoas com transtorno depressivo resistente ao tratamento. E às vezes as pessoas estão lá... Eu já tive que tomar. As pessoas estão lá fazendo tratamento com vários antidepressivos, troca daqui, troca dali, e ninguém viu que a vitamina B12 dessa pessoa está no chão. Nunca vai melhorar, é o que eu falo, a gente fica enxugando gelo. Então a gente tem que ter esse olhar. Agora, o psiquiatra nutricional e o estilo de vida, ele pode auxiliar no tratamento de qualquer transtorno psiquiátrico? Qualquer transtorno psiquiátrico vai se beneficiar dessa abordagem. Porque é isso, a gente entende como estão os nutrientes, a gente entende sobre a questão da saúde intestinal, a gente cuida disso, a gente entende se essa pessoa está inflamada. Se a pessoa está inflamada, ela não vai ter uma resposta bacana ao nosso tratamento. Então, a gente, olhando para isso, a gente tem uma resposta bem mais bacana aos tratamentos convencionais. Né? A gente potencializa, a gente agrega. A frase "você é o que você come" faz sentido para você? Totalmente. Sério? No sentido de que o que a gente está ingerindo, né, como a gente come, né, o que a comida representa pra gente, tudo isso tem significado, não no sentido de culpabilizar a pessoa, né, de criar uma pressão de que você tem que comer assim, né, criar uma regra, não é isso, mas de entender qual o papel da comida na sua vida. Né? Você está usando realmente para nutrir o seu corpo, isso está refletindo alguma questão. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, recorrem muito aos alimentos, como foi o que você falou. Né? Então, a gente olha para isso com mais cuidado.
Agora, tem uma questão que eu acho importante a gente falar aqui, aproveitando que eu estou com uma psiquiatra, é o seguinte, às vezes o que ela está dizendo é a questão da nutrição, o que auxilia muito na questão de tratamentos psiquiátricos. Agora, porque às vezes a pessoa fala assim, tá vendo? Ah lá, vai lá fazer exercício físico, isso é frescura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque tem gente que fala assim, vai fazer exercício. Porque tem pessoas que, para fugir da medicação, que muitas vezes é necessária, e o psiquiatra, né, a senhora pode confirmar isso, não, vou fazer exercício físico que passa. Exato. A pessoa tem que entender que não é assim. Né? Então é uma avaliação clínica, tem que passar num especialista. Exatamente. Eu sempre reforço isso, porque a gente não está substituindo, né? A gente não está fazendo isso. Então, ao invés de eu tomar o meu antidepressivo, eu vou fazer atividade física. E não é só atividade física, Exatamente. né? É um estilo de vida, é uma alimentação. Na medicina do estilo de vida, né, e na psiquiatria do estilo de vida, a gente tem 6 pilares principais, né? A alimentação é um deles, o movimento, né, atividade física, mas aí deixando claro que o movimento não é sinônimo de academia, que é outra coisa que as pessoas têm, acham que tem que se exercitar necessariamente, tem que fazer musculação. A gente tem o combate ao estresse, e tem tudo a ver com psiquiatria. Relações interpessoais, a gente entende que viver em sociedade, esse convívio, tudo isso vai afetar positivamente ou negativamente a sua saúde. Controle do uso de substâncias. A gente fala do pilar do sono, que é muito importante, né? Porque não tem como ter um bom humor se não tem uma noite de sono adequada. E também é importante a gente aproveitar esse momento para falar que muitas pessoas associam os tratamentos psiquiátricos à questão de força de vontade. Se você tem força de vontade, você vai lá fazer atividade física e você vai melhorar e vai ficar bem. Eu sempre explico para os meus pacientes... Você estuda tanto para achar que é só ir lá ter força de vontade que descredibiliza totalmente o estudo do médico. Eu falo sempre para os meus pacientes que se querer fosse poder, a minha profissão não ia existir. Exato. Ninguém quer ficar deitado numa cama deprimido, ninguém quer ouvir vozes, ninguém quer nada disso. Então, assim, é necessário Ninguém quer se suicidar. Ninguém quer fazer isso, né? Então, assim... Querer não é igual a poder. Exatamente. Né? A força de vontade é importante para tudo na nossa vida, óbvio. Mas a gente resumir o transtorno da mente a isso, a gente provoca mais sofrimento na pessoa que está passando por aquilo. Né? Então, não é bacana. Com certeza. Doutora Maiara, você com esse sotaque... esse chiadinho. De onde? Rio de Janeiro? Sou que carioca, lugar? Isso. Eu sou do Rio. Eu atendo em Botafogo, atendo em Campo Grande, mas eu faço atendimento online para todo o Brasil. Esse sotaque gostoso. Um beijo para todo mundo do Rio de Janeiro. Doutora, seja sempre bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E agora a gente continua, que tem outra médica maravilhosa que está aguardando. A gente vai bater um papo de saúde com ela também. Fique de olho. E agora a doutora Aline vai falar de que vocês adoram quando a gente fala sobre harmonização facial. E eu convidei a doutora Aline Pérez Arashiro. Ela é mestiça. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. É um prazer estar aqui. Igualmente, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial. O momento que está na moda, né? Como as pessoas têm buscado a harmonização, né? Com certeza. Tá, assim, tanto para retardar o processo de envelhecimento, como para melhora de autoestima. Agora me fala, que tipo de paciente é indicado para fazer uma harmonização facial, por exemplo? Pacientes que querem envelhecer com qualidade, que querem melhora de qualidade de pele, que querem uma melhora na autoestima. Esses pacientes são indicados. Agora, você como dentista, orofacial, explica um pouquinho pra gente dessa relação de funcional com estética. A parte funcional, a gente trata muito a parte, por exemplo, de pacientes que têm alguma disfunção. Tá. Disfunção temporomandibular, por exemplo, um paciente que é bruxista, um paciente que tem apertamento. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a toxina botulínica para a melhora desses sintomas. Então, acaba que associa tanto a parte estética quanto a parte funcional. Né? Ou seja, né, vai para tratar o rosto e ainda acaba de quebra tratando funcional. Pacientes, por exemplo, que têm estruturas ósseas que são descompensadas. Sim. Muitas vezes com preenchimento facial, com preenchedor, a gente consegue compensar, amenizar essa falta que é esquelética, por exemplo. Você fotografa todos os antes e depois? Todos. Acho de
extrema importância. Qual a reação do paciente quando ele olha? Alguns pacientes até choram, né? Sério? Eles se emocionam ao ver aquilo. Muitos pacientes, às vezes, chegam com a autoestima muito baixa no consultório, né? E o meu objetivo é esse, é devolver essa autoestima, é fazer com que essa pessoa se sinta valorizada, né? Se sinta bonita, se sinta importante. É isso. Em que momento que você diz, não, você não é indicado para fazer harmonização facial? Às vezes você tem que falar não, né? É expectativa não realista, muitas vezes, né? Às vezes o paciente, ele vem com uma expectativa muito alta, né? E às vezes a gente olha, são questões emocionais que são envolvidas muitas vezes. Então é um contexto geral que a gente, de repente, precisa avaliar o paciente para saber, olha, esse paciente dá para fazer, esse paciente não dá para fazer. Sim. Pacientes com doenças sistêmicas, né, doenças de base, pacientes autoimunes, a gente deve considerar. Pacientes que estão descompensados, eles não vão apresentar bom resultado. Sim. Né? Então, eu acho que a estética, ela tem que estar em conjunto com a parte sistêmica. A parte sistêmica do nosso paciente, ela precisa estar redonda. Porque aí a estética, ela vem de grande valia, assim, aí ela dá resultados muito satisfatórios. Já né? aconteceu de você perceber que um paciente estava indo procurar na harmonização ou algum procedimento, talvez sanar algum problema, alguma dor, algo que Com você certeza. falou, não vou mexer, não é hora. Com certeza, isso Já acontece. Acontece, porque assim, pacientes que nos procuram às vezes que a gente já pega que esse é o paciente, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nada do que você faça, nada do que você entrega para o paciente vai trazer para ele o alívio daquela dor. Exato. Ou a satisfação, né? Porque às vezes é uma busca de algo que não vem, né? Mesmo com os procedimentos estéticos. E assim, a gente sabe que, falando em estética, as pessoas buscam muitas vezes referência. Eu quero ter a boca da Angelina Jolie. Exato. Eu gostaria de ter só a conta bancária, já estava bom, tá? A boca, tô satisfeita com a minha, mas vamos lá. Acontece do paciente, por exemplo, chegar no consultório e trazer uma referência. Eu quero o nariz da Nicole Kidman, a boca. E aí? Porque às vezes acaba sendo um excesso para aquela pessoa. E as pessoas, às vezes, elas são muito excessivas quando se fala estética. Como você lida com isso? Primeiro que eu lido com a parte, eu faço com que o paciente entenda a parte óssea, né, dele, a estrutura esquelética que ele apresenta. Muitas vezes ele quer uma boca de Angelina Jolie, mas ele não tem estruturas, padrões faciais que competem à boca da Angelina Jolie. Né? Às vezes ele quer um nariz de Nicole Kidman, mas a estrutura óssea dele, o padrão facial dele não compete ao nariz da Nicole Kidman. Sim. Então, eu tento trazer o meu paciente para a realidade. Trazer realmente para a realidade. E é isso. O lance é perder bastante tempo ali, de repente, numa anamnese, numa conversa com o seu paciente, para que ele entenda, de fato, o que é melhor para ele, né? Agora, me diz uma coisa, cada vez mais cedo as pessoas querem mudar, querem harmonizar, e a gente sabe que a harmonização é usada muito para assim, prevenir o envelhecimento até precoce, né? Sim. Mas vamos lá, a partir de que idade que você diz, olha, a partir dessa idade eu acho legal a pessoa começar, porque também tem, às vezes você vê meninas muito jovens querendo fazer procedimentos. Sim. Duda, a partir dos 25 anos de idade, a gente começa a ter uma queda da concentração de colágeno e elastina que nós temos presentes no nosso organismo. Mas não necessariamente essa paciente de 25 anos indica-se algum procedimento, né, de bioestimulação de colágeno, por exemplo, porque essa perda que a gente tem, ela é muito pequena por ano. Né? Então eu avalio muito a queixa principal da minha paciente, o fototipo que ela me apresenta, o padrão facial que ela me apresenta, para então eu indicar algum procedimento necessário naquela idade. Intervalo, tem que ter intervalo entre procedimento e outro? O ideal é respeitar, né, Duda? Principalmente quando a gente pensa em toxina botulínica. Porque sempre existe aquele paciente que chega muitas vezes no nosso consultório, né, faz, aí quando começa a passar um pouquinho dos efeitos. Então o ideal é que a gente respeite o período que já é determinado, para que esse paciente não crie aquele efeito vacina, por exemplo, que a gente chama, né? Depois o paciente quer fazer de novo, aí você não tem os resultados que você teve inicialmente, né? Por conta do excesso. Por conta do excesso e da diminuição do período que é feito aquele procedimento. Bom, olha, ela deu bastante informação importante. A harmonização facial tem que ser feita de forma segura. Procure um profissional habilitado. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Seja Duda. sempre bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Está lindíssima, por sinal. É isso aí, pessoal. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue acompanhando Saúde Você aqui na TV Caras e também no nosso canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues.